Então, eu vou começar fazendo uma apresentação de dois trabalhos que a gente conduziu aqui. Na verdade, um deles é o primeiro trabalho feito dentro do Centro de Ciência Aplicada à Segurança. Depois eu vou falar, no final da apresentação, um pouco o que é qual é a proposta do centro, tá? Que chama, então, Governança Criminal e Diversificação Econômica dos Grupos. Ups. Vou lugar errado. Maravilha. Já passei minha apresentação inteira aqui. Bom, a gente não precisa dizer para ninguém que mora no Rio de Janeiro ou está aqui ou estuda o tema, que o Rio de Janeiro é marcado pela presença de grupos criminais armados. E são grupos que a gente adora dizer no Rio de Janeiro que o que tem aqui só tem aqui, mas isso não é verdade. Um dos pontos centrais dessa conferência é mostrar que isso acontece em inúmeras cidades latino-americanas. Ontem eu comentava em algumas apresentações que eu falava, se a gente colar o nome em cima, né, não dizer qual é a cidade ou o país que está sendo, que as pessoas estão descrevendo, a gente seria capaz de preencher várias ali, como que aquilo poderia ser perfeitamente a descrição do que a gente passa. E esses grupos que operam na América Latina, eles têm uma característica que isso foi bastante falado ontem também, que é promover o controle do território para aferir rendas econômicas, né? Então, basicamente, a estratégia, isso é diferente de, né, muito tempo, o estudo sobre violência era concentrado sobre guerras estatais, de conflitos estatais, conflitos civis, onde havia sempre esse interesse de buscar o controle político. No caso de vários desses grupos da América Latina, claro que alguns têm interesse político, mas a gente vê grande parte deles com o objetivo de controlar áreas para ferir rendas econômicas. E para fazer isso, existem duas estratégias. Eles só podem fazer isso com suporte político, seja ele de agentes políticos, sejam eles de conveniência da polícia, seja de vários atores que deveriam fiscalizar certas condutas que são corrompidos para isso, e esses grupos também desenvolvem mecanismos de governança criminal para governar essas áreas e impor regras e restrições sobre o comportamento da população. A conferência... Eu vou apresentar um trabalho que, basicamente, a gente busca medir a presença desses grupos. E muita coisa que a gente sabe sobre esses grupos é baseado na coleção de casos e números. O Rio de Janeiro tem um trabalho incrível de etnografia, de sociólogos que ajudaram a construir o nosso conhecimento sobre como esses grupos operam, como eles se relacionam com a população. O Michel Missa é um dos grandes líderes dessa agenda, não só produziu, quanto formou muita gente que produziu esse conhecimento. E a gente também tem trabalhos jornalísticos bastante importantes sobre isso. Só que a gente não tem ainda uma visão que eu chamo de uma visão sistemática, que é conseguir ver, eu falo que é conseguir ver a floresta. A gente vê muitas árvores, mas a gente perde a visão do todo, o que não permite a gente responder perguntas de qual a extensão, onde os grupos estão presentes, como eles têm se expandido ao longo do tempo, em que aspectos da vida cotidiana eles estão sistematicamente influenciando, como eles são apoiados ou não pela população e quão frequente é esse apoio que as pessoas dizem que existe. Parecem perguntas de pesquisa, mas são perguntas de pesquisa, mas, na verdade, se a gente quer responder a pergunta o que a gente pode fazer para controlar esses grupos, a gente precisa começar a responder essas perguntas anteriormente, né? Então, tudo começa, e, na verdade, o que eu vou mostrar aqui, começa com minha inquietação, começou em 2015, quando eu fui para o Instituto de Segurança Pública, porque eu falava, não tem como ser um órgão de analisar crime e violência no Rio de Janeiro se a gente não sabe onde os grupos estão. E isso foi extremamente desafiador. A gente fez uma iniciativa no ISP, mas foi pontual. Depois a gente continuou no Ministério Público tentando desenvolver isso, mas agora, aqui com mais tempo na Fundação, a gente conseguiu ter uma primeira versão disso, tá? O grande desafio é que a gente não tem dados públicos sobre a presença desses grupos por dois motivos. O governo monitora, mas não quer contar onde está, não é público. E, por outro lado, para pesquisadores fazer isso é muito difícil, porque é muito difícil entrevistar as pessoas, né? A gente não vai
entrevistar as pessoas é colocá-las em risco, não só o entrevistador como o entrevistado. Então, o que a pesquisa acadêmica tem feito para ligar com esse assunto? Alguns conseguem acesso a dados de inteligência policial, a gente que usa registro de crimes na Polícia Civil, mas isso é limitado. Coberturas de jornais, começou-se a usar bastante o Google News para pegar a presença desses grupos. E o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é como a gente usa o Disque Denúncia, que é um privilégio que a gente tem no Rio de Janeiro, uma instituição, para quem não é do Rio, que existe desde 1995, é uma central de atendimento que recebe todo tipo de denúncia e que é muito forte no Rio de Janeiro. E a gente usa o Disque Denúncia aqui de duas formas. Na verdade, eu vou apresentar para vocês duas pesquisas. Uma foi algo que a gente fez por incentivo do Zeca Borges, que foi quem fundou o Disque Denúncia e nos deixou em dezembro do último ano, que ele sempre falava para mim, use o Disque Denúncia como plataforma de pesquisa. Você pode aplicar uma pesquisa para as pessoas que ligam. E aí a gente usou, eu, Benjamin e Santiago, quando veio a pandemia de Covid, a gente pensou, essa é uma oportunidade para a gente entender o que está acontecendo nas comunidades durante a pandemia. E aí o que a gente fez foi que, quando as pessoas ligavam, fizemos a parceria com o Disque Denúncia, e quando as pessoas ligavam para a central, reportando algo que tinha acontecido numa favela, a gente perguntava se era possível responder um pequeno questionário. Esse é o primeiro trabalho. E no segundo trabalho, na verdade ficou trocado, é o trabalho de baixo. O primeiro a gente usa o banco de dados do Disque Denúncia, o conteúdo das denúncias, para extrair informação sobre como esses grupos estão atuando. Então, eu vou começar com esse de governança criminal em tempos de crise. Eu trabalho em coautoria com o Benjamin e com Lessing e com o Santiago Tobon. Basicamente, era uma pesquisa muito simples, que a gente perguntava onde os grupos estão presentes, na verdade, o que a gente gostaria de saber, né? Onde os grupos estão presentes, qual a distribuição dos grupos, que aspectos da vida social eles influenciam e qual foi o comportamento durante a pandemia de Covid. Então, como eu já falei, a gente usou a central para entrevistar. A gente conseguiu, inicialmente a gente tinha um plano de fazer uma pesquisa representativa, uma amostra representativa de favelas, não conseguimos, mas o que a gente conseguiu foi 337 respostas, que cobrem 191, desculpa, está errado, são 188 áreas, favelas do Rio, que foram feitas no final de 2020 e início de 2021. Tá? Essa amostra não deve ser interpretada como uma amostra representativa do Rio de Janeiro, não é de favelas, mas é um conjunto muito maior de informações do que a gente está acostumado a ter. Então, vou mostrar o que a resposta a essas perguntas mostra. Né? Primeiro, isso aqui é a proporção dos grupos que estão presentes nestas comunidades. Importante dizer, foi só para o Rio de Janeiro, em nenhum caso ninguém disse que não havia grupo controlando. Tá? No Rio de Janeiro foi todas as respostas. A maioria era controlada por facções de drogas, do qual o mais representativo era o Comando Vermelho, depois o Terceiro Comando, e 41% por grupos milicianos. A gente fez uma pergunta de tem venda de drogas nessa comunidade, então 97% das comunidades, né, que são controladas por facções de drogas, as pessoas responderam que sim, só não é 100%, que algum não deve ter falado que não, né, mas basicamente são todos. Mas uma coisa que a gente ainda fala pouco, 1/3 mencionou que tem venda de drogas em comunidade controlada por milícia. A gente pergunta se os moradores pagam taxa de segurança, para quem vai a taxa de segurança. A maioria de favelas controladas por grupos milicianos, 92% responde que há pagamento de taxas, mas também há menções em 26% de favelas controladas por facções que há cobrança de taxas. Então, o que esses dois gráficos estão mostrando, basicamente, é uma coisa que já se sabe, né, que o principal negócio da facção é a venda de drogas e da milícia é a extorsão, mas a gente consegue ver também o que eles estão explorando outras atividades, e nisso a gente vê que eles são muito mais parecidos do que a gente costuma dizer. Ambos explorando a internet, quase 80% dos casos, gás de cozinha e eletricidade. A milícia, as facções, na verdade, apareceram aí um pouquinho mais do que as milícias. Na verdade, desculpa, eu acho que isso aqui está trocado. A pesquisa também, a gente buscou perguntar aspectos da governança criminal. A gente tem duas perguntas. Uma, a gente pergunta quem controla, quem interfere na briga de vizinhos, em
em roubos, interfere quando há um roubo na comunidade, houve casos de violência doméstica. Eu não trouxe o gráfico, porque eu estou com uma dúvida na codificação, mas o que a gente está observando é que praticamente nunca a polícia intervém e as facções intervêm o dobro de vezes do que a milícia, com mais frequência do que os grupos milicianos. Isso aqui a gente pergunta para eles como eles avaliam o trabalho da polícia e do grupo criminoso. Para nossa surpresa, o da polícia é bem melhor avaliado que o grupo, o que contrapõe o que as pessoas costumam dizer, que todo mundo nessas comunidades apoia esses grupos, mas também me chamaram a atenção no Disque Denúncia que a gente deve levar em conta que quem liga o Disque Denúncia tipicamente gosta da polícia, então isso aqui pode ser viesado pelo perfil de quem liga, para o DD. Né? Por fim, a gente pergunta o que aconteceu durante a pandemia de Covid, se as pessoas se os grupos distribuíram cesta básica, impuseram toque de recolher, distribuíram kits de álcool gel. E a gente vê que a participação foi muito menor do que foi vinculada pela mídia. Só em 20% dos casos houve alguma menção, onde a mais frequente é que mandou os comerciantes abrirem durante a pandemia, mas é igualmente feita tanto por grupos milicianos quanto as facções de drogas. Foi vinculado que as milícias mandavam abrir o comércio e os traficantes mandavam fechar. E eu acho que o ponto principal aqui que a gente vê, essa é uma pesquisa, como eu falei, muito simples, e o que a gente está mostrando é que assim, existe uma presença, uma regulação muito forte desses grupos na comunidade, mas que ela se restringe bastante a garantir ordem e aí os negócios. A pandemia era uma oportunidade, se fossem grupos benevolentes, né, que se influenciam várias dimensões da vida social, eles deveriam ter tido uma ação mais forte na pandemia, que era um caso muito forte, e a gente não viu isso. Mas algo muito importante que eu quero enfatizar também é como, mesmo esse exercício, que não é amplo e não é ainda uma amostra representativa, ele já mostra um cenário completamente diferente do que a gente tipicamente aprende como esses grupos são e comportam, baseados em reportagens que se baseiam em um caso. Né? Então, isso mostra, para mim, uma das necessidades da gente ter esforços de ter dados sistemáticos sobre o fenômeno. Com isso, eu vou mostrar o outro trabalho que a gente fez com base no Disque Denúncia. Esse foi feito com o Eduardo Carvalho, o Fagundes e o Ramon Chaves Gomes, que a gente está chamando de empresas criminais, controle territorial e diversificação econômica das atividades das milícias. Há uns 5 anos eu defendo que o Disque Denúncia é a principal fonte de informação para entender como esses grupos funcionam pelo Rio, por um motivo principal. Ele é a única banco de dados que a gente tem para o Rio de Janeiro desde 2003 e até hoje, constante, e que a gente tem um histórico. Todo o monitoramento que é feito hoje pelas áreas de inteligências, eles são sempre sobre o hoje. E as pessoas, a gente joga fora nossos históricos. E com isso a gente simplesmente não consegue saber como era, como está, se a gente melhorou, se piorou. Então esse aqui foi um esforço para construir um filme e não apenas um retrato do que está acontecendo no Rio. Quando a gente começou a fazer isso, a gente viu rapidamente que a gente precisava de um conceito para trabalhar, não adiantava ficar procurando traficante miliciano. Eu agora falo que no Rio de Janeiro a gente popularizou o termo do miliciano, todo mundo é miliciano no Rio. Todo policial corrupto a gente chama de miliciano, e não é isso que a gente estava preocupado aqui. A gente tinha uma preocupação específica em entender a presença de grupos criminosos armados que fazem controle de território para exercer atividades econômicas. E isso está em linha do que a literatura sociológica e de ciência política defende, o que esses grupos são, que aqui o Desmond Arias falam que eles buscam controlar determinado território com base operacional para atividades ilícitas. O Thomas Schilling, um economista muito famoso, diz que a base do crime organizado é controlar uma área para explorar uma série de atividades econômicas. E o Fiorentini Pelsman, um importante livro sobre crime organizado, fala que são organizações que competem, entram em conluio com o governo ou entre si para obter o monopólio da coerção e assim em um determinado território e a partir daí impedir concorrência e obter renda. Então, para esse trabalho, a gente está chamando de empresas criminais, grupos que exercem coerção de um determinado território e para estabelecer monopólios econômicos locais. Como é que isso vira? Então, o que a gente faz aqui?
O Disque Denúncia, na prática, ele é uma base de dados que a gente tem a data, o local, um filtro uma classificação da denúncia e um texto descrevendo o que as pessoas falaram, o que as pessoas estão reportando. E aí a gente definiu que a gente queria identificar os textos que mencionassem esse controle de território. Como seria isso? A gente queria mensurar circulação armada, obstrução de vias e vigilância, ou seja, pessoas andando com armas, tentativas de obstruir vias, como barricadas, etc. E vigilância, ter a pessoa com radinho, observando e etc. Então, como é que isso vira na prática? A gente faz se chama de processamento de linguagem natural, que a gente cria expressões, diversas expressões que buscam descrever essas práticas, e com isso a gente consegue ler automaticamente as denúncias do Disque Denúncia e classificar se a denúncia menciona circulação armada, obstrução de vias e vigilância. E a gente faz algo similar, que acabou ficando sem aqui, para atividades econômicas, que na verdade é a menção de qualquer atividade econômica que a gente ouviu falar que um grupo faz. A gente fez uma lista enorme e busca isso no texto das denúncias. E aí, eu queria mostrar aqui um exemplo. Então, a primeira coisa é classificar o conteúdo das denúncias. Mas uma coisa, a gente começou a fazer esse trabalho quando estava no Ministério Público, e a gente ouvia o tempo inteiro que a gente não podia basear o nosso conhecimento sobre o Disque Denúncia, porque era uma denúncia que não havia sido confirmada. Eu falava, com certeza, mas um conjunto de denúncias sobre o mesmo tema num lugar muito parecido, muito próximo, é a evidência de que ali há algo. Então, tudo vira uma questão do que é o assunto ser parecido e o que é ser próximo o suficiente. Então, o assunto ser parecido é o que eu mostrei para vocês antes, e o próximo o suficiente, isso aqui é um exemplo de uma área de Costa Barra, Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, e as bolinhas são mensagens de Disque Denúncia georreferenciadas, e os polígonos em preto são as favelas do Rio de Janeiro pelo Instituto Pereira Passos. Então, só esse mapa já nos fez ver de cara que não dava para limitar a análise para as favelas e comunidades do Rio. E esse mapa mostra que, claramente, aqui a gente tem a milícia e claramente aqui tem o TCP. Né? Então, e aqui tem o Comando Vermelho, talvez em disputa ou não. Então, basicamente, o que o método faz é ele agrega pontos que estão próximos. Quando agrega, a gente vira esses clusters aqui, que eles não têm referência geográfica da extensão deles, é simplesmente para agregar denúncias, e eles são coloridos, acendem a cor quando a gente tem a menção que ali está a milícia, que ali está o TCP, que seja. Ao fazer isso, a gente consegue fazer isso não só para a Parada de Lucas, mas a ideia é fazer isso para o Rio de Janeiro inteiro, e a gente consegue chegar assim, isso aqui é a visão da região metropolitana, né, a gente vê todos os pontinhos pretos aqui que se fala muito, né, da milícia controlando a Zona Oeste, bastante misturada aqui, Zona Norte e Baixada. Mas o que a gente queria produzir, eu tenho sempre medo de mostrar esse bairro, a gente sai desses clusters para dizer, então, em cada bairro, se eu tenho ou se tiver um cluster do grupo, eu vou dizer que o bairro tem milícia e facções, esse é para 2019. Só preta quando só tem milícia, vermelha quando tem mais de uma facção, vermelha quando só tem um comando vermelho, azul quando tem mais uma facção. Mas mais o que a gente queria, acima de tudo, vou voltar aqui, acima de tudo, poder criar esse filme, um filme mostrando o que acontece nos bairros do Rio de Janeiro. Então, isso aqui é um exemplo de Santa Cruz. Santa Cruz é um caso muito falado no Rio, que era um bairro que tinha vários módulos da milícia, o Comando Vermelho e o TCP, e ao longo do tempo fica só o Comando Vermelho, e a partir de 18 fica só a milícia. É um bairro que a gente consolidou. Isso a gente está conseguindo pegar no dado. Mas o que a gente queria é produzir isso aqui. Um filme para dizer o que tem mudado nesses bairros. Por que a gente quer isso? Acima de tudo, nosso objetivo, é importante dizer, assim, isso não é cravado que é X, mas a gente queria ter ideia das variações. E poder dizer, e isso sem essa informação, a gente não consegue estudar o assunto, a gente não consegue saber como a gente está evoluindo.
Então, isso nos permite ter gráficos como esse, que é o que a gente pode fazer. É impossível dizer qual a extensão territorial, mas eu consigo dizer quantos bairros eu tenho a indicação que grupos exercendo controle de território estão lá. Então, isso aqui é 20% dos bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro tem a presença do Comando Vermelho, isso de 2008 a 2019, e como isso tem evoluído. A gente vê aí um forte crescimento do CV, sai de 20% para quase 40%, e crescimento aqui das milícias mais na ponta. Esses dados começam em 2008, porque antes disso, milícia foi quando explodiu o termo milícia, então fica um crescimento estranho. E 2020 e 2021 era o ano da pandemia, a gente não entendia o que tinha acontecido, a gente resolveu parametrizar sem a pandemia. Se a gente olha só para a cidade do Rio, tem variações, mas não sai do mesmo patamar, de um patamar similar, em torno de 50% dos bairros com CV, 30% de bairros com milícia, e aquela ponta ali da ADA caindo e o TCP crescendo. Quando a gente olha para a região metropolitana sem Rio, a gente vê aí uma expansão maior, bastante forte do CV e do TCP e da milícia aqui na ponta saindo, triplicando o nível também. O que é isso? Eu queria que vocês vissem isso, muito mais do que dizer, travar os números, né, que é 35% dos bairros, e ficar... A ideia não é ter esse dado sempre atualizado, para poder ficar dizendo que a milícia cresceu X ou Y, que acaba que é a cobertura que a gente tem bastante no jornal sobre esses crimes, mas, acima de tudo, a gente não consegue fazer nada, estudar nada sobre a eficácia de qualquer ação pública ou de outras ações sobre o crescimento desses grupos sem ter esse filme. Então, eu tenho falado bastante, por exemplo, que virou a narrativa comum no Rio de Janeiro dizer que foi por causa da DPF do Supremo, que limita as operações policiais, que o crime organizado cresceu no Rio. Simplesmente não tem dado para responder essa pergunta. Assim, isso vem de uma inferência de alguns pontos particulares da cidade, e as pessoas, em alguns pontos, isso pode ter acontecido. Agora, dizer que isso é uma verdade, que cresceu, simplesmente sem esse tipo de informação, não dá para falar sobre isso. E nem estou dizendo que dá para afirmar, isso aqui é o início para começar a falar esse tipo de coisa. Mas, acima de tudo, o que eu quero hoje defender aqui, é que a gente, como sociedade no Rio de Janeiro, e aí não é um trabalho só das polícias, não é um trabalho do Ministério Público, a academia tem, o setor privado tem muito a ajudar, é que a gente tem que começar a investir, né, o que a gente chama de inteligência, mas é em sistemas de informação. Esse dado não é um dado cravado do que é a verdade do Rio de Janeiro, e ele pode ser ainda muito melhorado, aprimorado com várias outras fontes de dados, seja da polícia, seja dados de concessionária da Light TV a cabo, Correio, Uber, etc. E tudo isso que eu quis mostrar para vocês também, que é custoso fazer isso, gente. A gente está há 2 anos fazendo esse trabalho. Assim, achar que você vai pegar um banco de dados e jogar num negócio e vai dar certo é uma ilusão também. Mas a gente precisa, e isso eu acho que é um lugar que a academia tem muito a contribuir, a gente consegue também, nesse trabalho, saber quais atividades econômicas eles estão explorando, e que a gente consegue ver movimento dessas atividades ao longo do tempo. Então, eu gosto sempre de enfatizar, por exemplo, que transporte, isso aqui é a presença de bairros com milícia que exploravam transporte, presença de bairros com facções que exploravam transporte. A gente vê que ambos caíram muito, a citação, enquanto outros mercados a gente vê aí um crescimento, como eletricidade e água, essa água é água de beber, né? Mas a gente vê um processo de bastante diversificação também econômica desses grupos. A gente pode comparar os 2 métodos de pesquisa. Note que, apesar da fonte ser o Disque Denúncia, a forma de tratar o dado é completamente diferente. Então, aqui eu comparo o que vem do questionário e aqui do que vem da leitura das denúncias. Para a venda de drogas e extorsão está sendo muito parecido o retrato. O que não está parecido é quando a gente pergunta sobre internet e eletricidade, especificamente em comunidades comandadas pelo tráfico. As pessoas só estão falando que o tráfico explora internet e gás quando diretamente perguntadas a respeito. Elas tipicamente não ligam para o Disque Denúncia para falar sobre isso. Mas se elas são perguntadas, elas falam que de fato eles estão explorando. E queria terminar aqui minha fala falando assim, né? A gente
mostrei aqui um monte de curiosidade para vocês de onde os grupos estão, mas e aí a gente faz, o que a gente faz com isso, né? E aí eu queria falar que, assim, a gente no Rio de Janeiro está há 40 anos usando como principal estratégia para o combate a esses grupos as incursões policiais com elevado uso da força. A gente teve uma exceção a isso, que foi o período da gestão do Mariano e do Roberto Sá, que está aqui hoje nos acompanhando, que foi quando a gente tentou fazer algo diferente, mas de forma geral, e agora a gente está dobrando a aposta de novo, que é esse tipo de coisa que vai nos levar. E o que essas análises estão mostrando, basicamente, é que no agregado a gente não tem conseguido controlar esses grupos. O que não quer dizer que localmente, em períodos específicos, em locais específicos, a gente não tenha tido sucesso. Pode ter tido, isso é sujeito à observação, mas no agregado a gente está... eu acho que é difícil disputar a ideia, seja conversando quem mora com essas áreas, seja olhando esses dados, que não está, o comportamento desses grupos não está sendo controlado. E aí eu queria terminar e voltar aqui para esse quadrado, de pensar o que são, né, esses grupos e o que a gente pode fazer em relação a eles. É sabido em toda a literatura de ciência política e sociologia que um dos problemas centrais está aqui, e também que é claro que esses grupos, a gente vai ouvir várias histórias aqui hoje sobre como eles governam a população, impõem medo e provém serviços para ter também um suporte político perante a população. Mas a gente tem que parar de falar também que esses grupos são um Estado paralelo, eles não são um Estado paralelo, eles só existem porque eles têm apoio de vários agentes públicos, sejam eles políticos, sejam eles fiscais que não fiscalizam, sejam eles policiais, e eles têm extraído uma série de rendas. Então, combater esses grupos, na minha opinião, é muito mais pensar como você desmonta isso aqui, como você limita esse poder econômico, do que o enfrentamento militar direto. E queria deixar uma mensagem aqui, que uma coisa pequena e simples que pode começar a ser feita, defendo isso muito para o Reinaldo o tempo todo, é que a gente precisa registrar, ter protocolo e dar transparência. Um dos pontos centrais da existência desses grupos é a negociação na ponta com agentes públicos. Então, quanto mais regra a gente tiver, a gente precisa, um dos caminhos é diminuir a discricionariedade do Estado, dos agentes do Estado na ponta. Então, para isso, a gente precisa ter regra e precisa ter transparência do que eles estão fazendo, para, inclusive, quando elas são detectadas, ser fácil, né, punir. E que a gente precisa entender o que é feito na rua pelos agentes públicos para conseguir controlar um pouco isso. Queria terminar falando aqui sobre, fazendo uma analogia com a pandemia do Covid, que eu passei quem me ouve sempre vai achar um saco isso, porque eu acho que a pandemia de coronavírus ajudou muito a gente pensar, né, o que a gente tem feito e o que pode ser feito. Né? A pandemia, a gente foi abatido por um vírus que ninguém tinha ideia de como controlar. A gente não sabia como se tratar da doença, a gente não sabia como evitar a doença. Ficamos todos em casa, escondidos dela. E, aos poucos, a gente foi descobrindo o que fazer, o que podia ser feito. E a gente tinha duas promessas de solução. Né? Aqui no Brasil, a gente teve a cloroquina, e depois vieram com a vacina, conseguiram desenvolver as vacinas, que foi o que nos deixou voltar a sair das nossas casas. Por que a gente sabe, depois de 2 anos, que a cloroquina não funcionava e que as vacinas funcionavam? Porque a gente tinha ensaios clínicos que permitiam a gente testar as coisas e saber que funcionam ou não. Isso hoje na ciência, né, na área médica, é muito desenvolvido. E o que eu vou dizer que a gente está no mundo da cloroquina na segurança pública. Né? A gente tem soluções defendidas pelo governo, argumentando que funcionam, sem vaga ideia se elas estão dando certo ou não, e nenhum investimento para identificar a eficácia de certos tratamentos. Faço essa colocação para dizer que essa é a inspiração do centro, que a gente criou aqui na Fundação Getúlio Vargas. Esse centro começou no passado, sobre a minha coordenação, mas a ideia é justamente promover o uso de evidência científica na tomada de decisão na área de segurança pública. Então, a ideia para isso é trabalhar tanto no treinamento como
formulação e teste de políticas públicas. E a gente quer, com isso, reduzir desigualdades e violências através do sistema de segurança, para priorizar a preservação da vida e fortalecimento do Estado de Direito. E a gente tem dois... Isso aqui saiu errado. A gente tem dois pilares. A gente trabalha em 3 áreas: gestão e governança, enfrentamento à criminalidade, controle à criminalidade e prevenção à crime e à violência. O que eu mostrei hoje para vocês são pesquisas mais na linha básica de controle à criminalidade, mas a gente também está fazendo projetos nas outras áreas, que depois eu posso falar mais, se vocês quiserem. Muito obrigada.